Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 apêndices. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse que: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Glória a Deus. Deus fiel. Irmãos, eu confesso a vocês, primeiramente agradecer a pastora pelo convite. Eu congrego na igreja Exemplo dos Fiéis, a Taizinho, trago a paz do meu pastor, da minha pastora, pastora Leoni, pastora Márcia. Gente, eu fiquei uma semana pedindo para Deus me mostrar uma palavra. E até hoje, no último minuto que eu saí da casa, eu olhei para minha amiga e falei: eu não sei o que eu vou pregar. É a primeira vez que eu não sei o que eu vou falar. Glória a Deus. Porque eu nada tocava meu coração a ponto de chegar aqui para conversar com os irmãos e que eu pudesse encaixar o meu testemunho. Porque até então a minha vinda aqui era trazer o meu testemunho. Mas eu não conseguia pensar em nada. Me deu um branco que eu falo: Senhor, o que eu vou chegar lá e falar? E falar da palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Até mesmo porque a gente não pode acrescentar e nem tirar nada. Aí, quando começou o louvor aqui, logo que a irmã chegou, meu coração queimou para se levantar. Mas infelizmente eu ainda estou em tratamento, vamos colocar assim. Tem horas que eu tenho medo de levantar e ser da carne, porque a gente tem que ter muita certeza para entregar algo a alguém. E eu não levantei. E de repente a pastora falou o quê? Chamou ela e ela veio aqui. Quando ela começou a contar, eu entendi o porquê que eu tinha que ter levantado antes de ela levantar. Mas foi suficiente para mim escolher a palavra que eu ia trazer por nós. Glória a Deus. Aqui fala de um paralítico que se encontrava há 38 anos esperando o balanço de umas águas. Talvez vocês se perguntem hoje o que isso tem a ver com a nossa história. Às vezes, eu vou colocar como eu me encaixo como esse paralítico, ou me encaixava na glória do Senhor. Aleluia. Muitas vezes eu fui chamada para ir assistir um culto e eu não ia. Eu tive uma vida bem conturbada. Se eu for contar meu testemunho, ela vai passar aqui o resto da noite. Porém, o mais importante, eu era aquele paralítico. Eu era uma pessoa que eu estava paralisada, esperando a cura. Quando Jesus pergunta para ele no capítulo 7, o que ele responde? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloca no tanque. Mas quando eu vou descer, outro já desceu antes de mim. Às vezes a gente, no dia a dia da gente, a gente fica na expectativa da espera de alguém fazer por você. Às vezes é mais cômodo você esperar alguém fazer por você. E eu era desse jeito. Eu amava falar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus. Mas quando eu passava na frente de uma igreja e escutasse alguém gritando glória a Deus, eu era a primeira a julgar. Glória a Deus. O povo é louco. Pra que gritar? Deus não é surdo. Aí, minha filha foi para a igreja com 11 anos. 11 anos a minha filha para a igreja.
Eu já estava vindo de um casamento que deu errado, de um casamento violento, e estava criando a minha filha sozinha. Mas aí de repente eu desandei. Minha filha deixava na porta da igreja e eu ia para o bar. Eu sou enfermeira há 17 anos. Eu saía do plantão, ia tomar uma cerveja e jogar sinuca. E a minha filha ia para o grupo e ia para a igreja. Mãe, vamos para a igreja? Eu não. A minha amiga que me conheceu antes de eu pensar em ter filho aqui, ó, sabe muito mais da minha história, tá aqui que não deixa eu mentir. Quando ela foi para a igreja, eu falava assim, ficou louca. Olha só, vai pra igreja fazer o que na igreja, gente? Deus está em qualquer lugar, não tá? Para que eu vou para a igreja? Mas se o soldado não estiver no quartel, ele vai aprender o que para lutar na guerra? Né? E eu me via como esse paralítico, parado no tempo, achando que o mundo estava me dando tudo o que eu precisava. Mas sabe o que era mais engraçado? Quando acabava a noite, que eu ia dormir, o vazio voltava, a tristeza também. E eu nunca entendia por que eu me divertia tanto enquanto estava no meio do povo, mas quando eu ia dormir eu sentia aquela tristeza tão grande dentro de mim, que eu não sabia responder. Os anos foram passando, os convites foram aumentando. Eu fiquei doente uma semana, na outra eu tinha virose, na outra eu trabalhava, eu nunca ia. Só que quando as pessoas começam a insistir demais, a gente começa a ficar com vergonha de falar não. E um belo dia eu resolvi ir. Mas a gente só vai, minha filha, quando a gente precisa. E quando eu digo isso, eu estou falando de mim. Não estou fazendo julgamento de ninguém. Eu só fui quando eu precisei. Eu tive medo de estar doente. Aí eu pensei assim, se eu morrer, eu tenho que pelo menos agradar minha filha, né? Vou para a igreja, vou agradar ela. Foi o primeiro susto que eu passei. Eu recebi um diagnóstico de câncer no intestino. Aí eu fui para a igreja. Ninguém sabia. Mas eu fui para agradar ela, não fui para virar crente, não. Porque eu falava que eu trocava de nome, mas não virava crente. Apesar que eu não troquei não, tá? Eu gosto do meu nome. Porém, foi descoberto que foi um diagnóstico errado. Mas eu lembro quando eu estava sentada lá no cantinho observando o povo, eu ficava escutando eles falar assim, Deus falou comigo. E eu só pensava, como que Deus fala e só eu que não escuto? Só eu que não ouvo? Todo mundo escuta Deus, eu não estou escutando, então eu não sou filha de Deus? E eu lembro que o pregador da noite, ele parou o que ele estava ministrando. Eu nunca vou esquecer dessa cena, porque eu abaixei a cabeça e fiquei pensando assim, Deus, só comigo o Senhor não fala, né? Por que o Senhor não fala comigo? Ele parou a pregação e falou assim, irmãos, quando o Espírito Santo toca e Deus manda responder, a gente tem que entregar. Eu não sei quem, mas tem alguém aqui no meio que acabou de fazer uma pergunta e Deus está mandando te responder. Ele te ouve, você que não quer ouvir ele. E eu sabia que era para mim. Aí eu fui entender o que ele queria dizer quando falava o que falava comigo. E eu prometi a partir dali que independente se eu tivesse doente ou não, eu não sairia da presença dele mais. Aí descobri que meu exame tinha sido trocado, que eu estava fazendo quimioterapia oral sem necessidade, mas que eu não estava doente a esse ponto. Glória a Deus, né? Me batizei. Quando eu falei que ia para a igreja, as pessoas me apontavam, meus amigos sumiram. Uma casa que era recheada de 30 pessoas no final de semana se transformou apenas mosca. Uma ou duas pessoas de vez em quando ligavam e perguntavam se estava tudo bem. Cadê os amigos? O meu marido também bebia e todo mundo me apontava. Ele não ia para a igreja, mas eu ia. Eu fumava há quase 20 anos. Eu pedi para Deus tirar o vício. Glória a Deus, eu consegui. Depois que eu me batizei, tudo começou a dar certo. Portas de serviço abriu. Comecei a me sentir importante dentro da igreja, porque aí você começa a fazer amizade. Eu tinha uma nova família. Eu perdi vários amigos, mas eu ganhei uma nova família. E tudo estava indo perfeitamente. Mas o diabo, quando ele vem, ele não vem para assustar você. Ele vem porque ele quer levar você. Ele não aceita que você deixe de servir ele e quer servir a Deus.
E de repente, comecei a passar mal. Isso foi esse ano. Do nada, comecei a me sentir mal. Mas como todo ser humano é teimoso, eu cuido de doente, mas eu não fui cuidar de mim. Eu fui cuidar de mim quando eu já não aguentava mais andar, quando eu não aguentava mais ter hemorragia dia após dia. Com 2 meses eu descobri que eu estava com câncer. Ah, mas dessa vez era verdade. Eu acho que só o susto não foi o suficiente. Aí, você entra no seu quarto, olha e fala: Senhor, agora que eu sou sua serva, agora que eu oro, subo um monte, desço um monte, busco, jejuo. Ó, estava na frente do círculo de oração da minha igreja, tudo estava dando certo. O Senhor vai me tirar tudo desse jeito? E por um momento eu tive vontade de abandonar tudo. Por um momento eu não sabia como olhar para minha família e falar assim: ó, eu posso morrer. Porque nem eu queria acreditar que era verdade. Se uma vez não foi, de repente a segunda estava errada também, né? Vai saber. E como aquele homem, eu fiquei ali esperando. Quando Jesus pergunta para ele, e ele fala, ele não poderia só responder assim, ó: você quer ser curado? Eu quero. Seria a primeira coisa que alguém responderia, não é? Não tem ninguém para me levar. Quantas vezes a gente se sente assim sozinho? Quantas vezes acontecem coisas na sua vida que você para e fala: Senhor, não tem ninguém para me levar. E aí você senta e espera. Mas quando Jesus vem e bate na sua porta, de repente você não fala: eu quero. Você responde como esse homem: eu não tenho ninguém. Quantas vezes de repente ele viu pessoas entrar e sair daquele tanque, que aqui não conta, enquanto ele não tinha tempo de chegar, porque não tinha ninguém para levar ele. Às vezes a gente se prende em coisas desnecessárias, dá valor em coisas tão desnecessárias. Quando Jesus bate na sua porta, só fala assim: eu quero. Você quer ser curado? Eu quero. Você quer mudar a sua vida? Eu quero. É uma palavra tão pequena, mas com um efeito tão grande. Tanque de Betesda. A tradução disso significa casa de misericórdia. Por isso que hoje os hospitais, pode ver que todos eles têm esse nome, misericórdia, no final, né? Porque é um lugar onde se juntam as pessoas enfermas para pedir um socorro, uma ajuda. E aqui hoje é o quê? Aqui é a casa de misericórdia. Aqui é a casa onde Deus vai fazer aquilo que você está precisando. Porque aqui é o lugar onde, quando você clamar, Ele vai falar: eu estou aqui. Senhor, me ajuda. Eu estou aqui. Mesmo que você ache que Ele não está te ouvindo, como um dia eu achei que Ele não estava. Mas às vezes a dor é tão grande, o desespero é tão grande, que a gente se fecha com o mundo. A gente acha que as pessoas nos abandonam, que Deus virou as costas para a gente, mas Ele não virou. Em nenhum momento Ele virou. Só que muitas vezes pessoas chegaram e falaram assim: ó, vamos. E eu falei: não. Deus usa pessoas, situações, às vezes até um louvor, para falar para você: eu estou aqui. Mas a gente não quer ouvir. A gente não quer saber. Porque a gente acha que a nossa dor é maior. Muitas vezes, durante essa passagem que eu estava passando, eu não contei para ninguém o que eu estava sentindo. Eu demorei 3 meses para contar primeiro para a missionária. 3 meses eu guardei aquilo de silêncio sozinha, porque eu tinha esperança daquele exame estar errado. Eu comecei a emagrecer. Eu emagreci ao todo 35 quilos. Vocês imaginam eu com 35 quilos a mais? Eu pesava quase 100. O bom é que eu fiquei mais bonita do que eu já sou, né? O Espírito Santo fica mais lindo ainda. Porém, as pessoas me olhavam e achavam assim: o que está acontecendo? Né? Porque aí vem as curiosidades, né? Está fazendo, irmã? Dieta. Fechei a boca. Ó, controle alimentar, cada dia uma desculpa. Mal sabia que eu estava fazendo quimioterapia.
Meu cabelo eu tive que cortar. Parei de ir para a igreja. O meu pastor sabia, a minha pastora sabia, porque aí eu comecei a pedir um socorro meio de lateral, assim. Aleluia. Mas o meu marido não sabia. Ele sabia que eu estava doente, mas ele não sabia que eu tinha escutado que eu ia morrer. Deus fiel. E teve um dia que eu olhei para o meu pastor e falei, só queria minha vida de volta. Aí ele olhou para mim e falou, mas que vida? Que vida você tinha? Porque a gente acha que a grama do vizinho é mais verde. Por que comigo? Por que eu tinha que ficar doente? Eu cuido de doente. Quantas pessoas não morreram segurando a minha mão? Quantas pessoas eu não cuidei nessa situação? Eu já sabia que ia acontecer comigo. Mas aí, Meu Deus. quando você entra no seu quarto e chora, porque você tem que chorar nos pés do Senhor, né? É. E eu chorei. E eu chorei, e eu gritei. Só eu, as minhas paredes. E Deus sabe o tanto que eu gritei. Meu Deus. Porque eu não chorava, eu gritava. Eu falava, por quê? Por quê? Até que veio no meu coração, por que não eu? Por que o irmão poderia passar pelo que eu estava passando e não eu? E quando eu comecei a pôr isso no meu coração, por que não eu? A dor começou a diminuir. Meu Deus. Deus Eu comecei a pensar que era muito fácil eu subir em cima do altar e pregar assim, ó, irmão, você vai ser curada. Confia porque Deus vai fazer na sua vida. Deus é fiel. Deus faz milagre. Deus restaura casamento. Deus tira filho da droga. Glória a Deus, Ele é fiel. Busca porque Ele é fiel. Aleluia. Não é difícil repetir essas palavras, né? Mas e quando você está doente? E quando você é o problema? E quando você sente a dor? E quando você sabe que você pode vir morrer? Será que eu conseguiria passar a mesma fé de chegar no irmão, pegar na mão dele e falar assim, ó, confia, porque Deus é fiel. Com a mesma fé, sabendo que eu poderia morrer a qualquer momento? Meu Deus. Foi aí que eu comecei a entender que se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele é Deus também. É. E o meu medo começou a diminuir, porque a gente é ser humano, a gente sente medo. Eu não tinha medo da morte. Se Deus me arrebatasse, amém. Eu tinha medo da dor. Eu tinha medo de dar problema para a minha família. Eu tinha medo de desestruturar a fé da minha família. Porque de repente Deus me usou para levar minha família inteira para a igreja. E eu estava vendo que de repente eu poderia ser a mesma chave para tirar todo mundo da igreja. Meu Deus. Porque aí quando a dor bate na sua porta, é mais fácil você abandonar. Quando a dificuldade vem, é mais fácil de você virar as costas e achar que Deus se esqueceu. Mas por que não eu? Por que só o irmão pode passar por uma prova, por uma luta, um casamento de repente com problema, uma situação financeira difícil? Por que eu não posso? Por que eu não posso passar prova? Todos os profetas de Jesus passaram. Jesus morreu sem ter um pecado. E olha a maneira com que ele morreu. Por que não eu? Eu me perguntava isso todos os dias. Porque quando você troca a pergunta do seu coração, você cria mais força para continuar. E eu comecei, se eu falar que foi de um dia para o outro, mentira. Mentira, porque ninguém é super-homem. A gente sente dor, a gente sente medo, a gente se desespera. Mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe o seu pensamento antes de você falar. E Ele sabia que não era que eu tinha perdido a minha fé. Eu estava com medo. Eu tinha fé no Deus do milagre, mas eu estava com medo. Eu estava com medo porque as pessoas me pediam oração e eu não tinha como orar mais, eu não conseguia abrir a Bíblia. Porque eu achava que Deus estava me esquecendo. Então tudo é um processo. Fala, Deus. Aleluia. E aquilo foi indo. Os meses foram passando. Tive que cortar meu cabelo. Agora está crescendo. Tem uns fiozinhos mais para cima aqui, mas está descendo já. Ó. Nada que um Glória gel a não bate. Deus. Aleluia. Mas está crescendo. Mas quando começou a cair, gente, a gente sabe como doeu. Ainda mais que a mulher sabe, né? Mesmo assim, É, Jesus. Aleluia. eu continuei. Me afastei da igreja um pouco. Não vou falar que eu ia a todos os cultos, porque eu não conseguia mais ir a todos os cultos. Eu não tinha nem como fazer isso.
porque eu não consegui parar de trabalhar. Muita gente perguntava para mim assim, mas como que uma pessoa doente trabalhou 2 dias antes de fazer uma cirurgia? Porque era a única maneira que eu encontrei de conversar com Deus, levar a palavra dele para outras pessoas, sem ter medo de falar Deus é fiel com você. Você ter medo do que alguém vai olhar para mim e vai pensar. Porque a gente não conhece o coração das pessoas, mas Deus conhece. E aonde você trabalha, no meu caso, eu já trabalhava com pessoas enfermas, eu poderia dizer, confia, Deus é fiel. Eu não precisava falar, eu estou morrendo. Deus sabia que eu falava de coração. Deus sabia que quando eu levava o nome dele, eu não falava da boca para fora, era de coração. E era a única maneira que eu achei de me sentir viva e útil. E eu falei que enquanto ele me desse força, eu iria trabalhar e levar a palavra dele para outras pessoas. E assim os meses passaram. Uma semana antes da minha cirurgia, eu orando no quarto, eu já não conseguia agachar mais. E naquele dia, eu resolvi agachar, foi numa terça-feira. Eu escutei falar assim, Tati, bem baixinho, longe, como se alguém estivesse me chamando no portão. Aí parei, prestei atenção e escutei de novo. Levantei, fui até a porta, ver se alguém estava chamando, meu portão é fechado, não tinha ninguém. Voltei para trás, fiquei com aquilo na cabeça, falei, será, Deus? Será que agora os remédios estão começando a mexer até com a minha mente, né? Até que ponto é espiritual, até que ponto é delírio sobre o efeito do remédio? São remédios fortes. Daqui a pouco eu escutei meu nome de novo. Fechei a porta do quarto. Senhor, põe a mão, meu pai, se for alguma coisa maligna, para de me chamar. Mas se não for, Senhor, você não fica falando não, que eu tenho medo. Fui trabalhar naquela noite, já com meu coração apertado, achando que eu já estava chegando ao ponto de delirar. Chegando ao ponto de escutar vozes. Como que eu ia falar isso para alguém? Gente, estou escutando vozes. Pronto, enlouqueceu. Os outros acham que a gente é louco por gritar, glória a Deus. Imagina, eu escutando voz, enlouqueceu. Fui pro serviço, entrei em jejum. Quando foi 3 horas da madrugada, sentada numa poltrona, abri a Bíblia no meu colo, porque eu não aguentava agachar. Falei, Senhor, em pensamento. Porque eu pensava assim, se o inimigo escuta o que eu falo, eu tenho mania de orar falando. Então eu escuto a minha voz. Se fosse de Deus, Deus escutaria o meu pensamento. E eu só fechei o olho e pensei, Senhor, foi o Senhor que falou comigo? Ou é coisa da minha cabeça? Porque se foi, fala de novo. E eu escutei, dê o seu testemunho. Eu comecei a chorar, não abri o olho porque eu fiquei com medo. Eu confesso que eu fiquei com medo. E eu comecei a chorar. Dê o seu testemunho, porque a cura eu já te dei. Glória a Deus! Irmãos, olha, por um momento eu ainda consegui debater, né? Eu falava, Senhor, como que eu vou dar o testemunho de algo que não aconteceu? A gente tem que testemunhar aquilo que já aconteceu. Como que eu vou falar, eu me curei? Se eu tinha escutado 2 dias antes do médico, porque ele não sabia nem se eu saía da sala de cirurgia, como que eu ia pegar e falar uma igreja lotada, me expor, porque nem todo mundo sabia. Metade da igreja em si achava que eu estava ficando rebelde, né? Que eu emagreci, cortei o cabelo, dei uma clareada na época para disfarçar os buracos que tinha feito. O cabelo claro disfarça um pouco. Todo mundo achou que eu estava ficando rebelde, uma ovelha rebelde. Mas eu não contei para ninguém que eu estava doente. Eu apenas fui me afastando aos poucos. Por medo, por passar mal dentro da igreja e por vergonha. Eu já estava pensando naquela mulher do desenho lá da noiva cadáver. Só tinha uns bugalhados os olhos para fora, assim, ó. Os olhos chegavam a ter fundo, assim, ó. Então, por outro não me ver naquela situação, eu fui me afastando. Eu fiz errado. Não aconselharia hoje, ou eu não faria hoje, eu não faria isso de novo. Mas naquele momento, eu fiz. Eu me afastei. Só que hoje eu vejo que os irmãos, quando eles te amam em Cristo, eles te dão força. Eles te ajudam em oração. Eles te dão a mão e falam assim, ó, Deus é contigo.
Então me faltou um pouco disso, mas foi a minha culpa. Foi o meu medo, a minha insegurança. E eu questionando com Deus, pensava assim: Senhor, como que eu vou dar o testemunho de uma cura que não aconteceu? Me expor perante a igreja por pessoas que de repente eu não tinha muita afinidade, iam falar de mim, iam me apontar. Não duvidando da sua palavra, mas vai que de repente o senhor muda de ideia. Porque a gente é incrédulo a certas horas, viu? Já pensou? Eu chego aqui e falo: amanhã não vai clarear, e clarear, sabe, mas que Deus é esse? Deus não é Deus de confusão? É sim, sim, não, não. É Deus. Acordei no outro dia, liguei pro meu pastor, contei o que tinha acontecido. Ele falou: você vai dar o seu testemunho. Eu falei: pastor, não vou. Você vai, porque quando Deus manda, você obedece. Eu saí da minha casa, o culto começa às 7, eu saí da minha casa às 7, porque eu não queria ir, mas eu fui. Cheguei na igreja, a primeira oportunidade foi a minha. Deu nem tempo de terminar de orar, estava levantando o chão, o pastor me chamou. Quando eu peguei naquele microfone, eu tremia tanto, eu já não sabia se era fraqueza ou se era vergonha. E eu comecei a contar o que realmente estava acontecendo na minha vida. Que muitas das próprias irmãs chegaram em mim e perguntaram assim: é verdade que você fez bariátrica? Porque em 3 meses emagreci tão rápido, né? Eu falava: não, agora vocês sabem que não é isso. Eu estou doente. Mas Deus mandou eu vir dar o meu testemunho aqui. E Ele falou para mim: dá o seu testemunho, porque tem uma pessoa dentro da igreja que está tentando tirar a própria vida. E a vida só pertence a mim. Eu fiquei uma meia hora com o olho fechado, mesmo em silêncio, porque eu não conseguia responder, mas também não ouvia mais nada. Mas eu fiz o que Ele mandou.